tivemos manchas de matéria-prima relacionadas com a acumulação o armazenamento de matéria-prima para a construção naval, grandes toros, alguns deles com 14,5 metros, que é praticamente uma árvore inteira. O sítio tem uma especificidade, e está presente na cartografia, que a partir de uma certa altura vêm referências na cartografia, que é o Passo da Madeira. Ou seja, aquele era um sítio onde se escarrava madeiras. E madeiras não só de Portugal, mas como de outros pontos do mundo. E é esse um estudo que está a ser feito por a equipa da Universidade de Coimbra. Preliminarmente, temos algumas madeiras vindas do norte da Europa. Isto com base na análise do campo. Não quer dizer que se venha a confirmar, mas para a análise do campo, ou seja, neste caso específico, sendo o Passo da Madeira, é normal existirem aqueles troncos enormes, porque no fundo é matéria-prima que está a ser transportada de outros sítios, chega ali, pode não ser trabalhada ali, muito provavelmente era, porque a quantidade de matéria orgânica acumulada em certos depósitos, onde ainda eram visíveis as lascas de madeira cortada, seja por plaina ou por um machado, era brutal, era brutal. Estes depósitos correspondem à antiga praia fluvial, são depósitos de maré vaza, maré alta, maré vaza, maré alta, areias que se vão depositando, matéria orgânica das madeiras e de todas as estruturas náuticas que aqui existiram, vai fazendo uma sanduíche. Esta estrutura náutica está implantada na praia fluvial, numa determinada fase, que depois, numa fase mais antiga, tinha também madeiras. E temos o canhão associado aqui ao cais. Este canhão deve ter, penso eu, que terá sido desativado e terá sido eventualmente usado como ancoragem da estrutura, porque nós temos outro por baixo da estrutura também. Isto é sempre preciso ver, olhar para as peças, sejam elas canhões ou bocados de cerâmica, neste caso canhões. Temos ali 2 canhões e o que é que vem logo à cabeça? Bem, eles estavam aqui a desmantelar barcos, tiraram 2 canhões e jogaram-nos fora. Eu acho que quando aqueles canhões foram ali metidos, na altura da utilização daquela rampa, foram ali postos mais por uma razão de quase de cofragem ou de segurança da estrutura, ou seja, não tinham uma pedra, mas tinham ali um canhão velho e meteram-no lá, do que desmantelarem ali um barco e meterem ali os canhões. Outra coisa muito interessante, e então relacionada com os canhões, é a quantidade de balas de canhão, de bolas esféricas de canhão que encontramos no Boqueirão. Segundo os últimos registros, eram cerca de 20. E todas estas peças, quando nós apanhamos, aí está, nós olhamos para elas como balas de canhões e o que nos vem logo à cabeça é, houve aqui uma batalha, ou foram disparadas, ou faziam-se... Não, podem ser utilizadas, por exemplo, como lastre de navios. Balas velhas, bolas de canhões velhas, já não são utilizadas, podem ser usadas como lastre de navio, podem ser usadas como pesos de rede, ou seja, podem ter todo um uso secundário àquele qual foi a primeira função deles quando foram feitos, mas que não tem nada a ver com guerras ou seja o que for. Nós começámos a escavar e neste momento estamos naquilo que nós consideramos um segundo momento, um momento mais antigo do que o primeiro momento relacionado com o cais e relacionado com aquelas cavernas. E quando começámos a tirar o depósito que estava por baixo destas estruturas, aparecem-nos mais madeira. Em princípio também são pré-formas.
e com a curiosidade de elas terem uma marcação. Elas têm uma marcação Também claramente relacionada com a construção naval, que foi a zona das pré-formas, no fundo eram, quem percebia do assunto, que ia à floresta e quando ia buscar elementos à floresta sabia precisamente que aquela forma em particular, mais curva, seria perfeita para depois de trabalhada dar uma caverna. são pequenas peças, são mesmo cavernas, ou seja, a parte de baixo do barco. Quem aqui trabalhou fez um amontoado. Eles estão pré-preparados para serem cavernas, são os toros que ainda estão afeiçoados. De resto, talho de madeira, portanto, em princípio, eles terão sido preparados aqui mesmo. Restos de carpinteiro, de afeiçoamento da madeira. O material que foi começado a ser preparado para eventualmente ser enviado para outro sítio ou para ser construído noutras zonas, porque nós só estamos a apanhar uma parte deste enorme estaleiro naval que aqui terá existido, que é o normal nas ribeiras de Lisboa. Ao longo destas várias enseadas na margem direita do Tejo existiam zonas de trabalho náutico. E encontramos pelo menos dois núcleos destas pré-formas, até com dimensões diferentes, o que evidencia que em períodos diferentes da utilização daquela praia como zona de estaleiro naval, foram construídas embarcações também elas de dimensões distintas.